como já foi dito aqui, né? Nós estamos vivendo um tempo, né? Um tempo novo. Olha só, a palavra que Deus deu para a gente é: eis que tudo se fez novo. Nós precisamos viver o novo de Deus, e o Senhor vem nos renovando, vem nos inovando e vem nos entregando coisas novas mais uma vez. E olha que lindo, eu gosto de falar isso aqui, gente, porque eu gosto de mostrar como Deus é Deus, né? E essa palavra que eu estou aqui hoje, né, vivendo, pregando e trazendo, é uma palavra que o Senhor me entregou o ano passado. Eu sempre falo, eu sempre faço um jejum, eu sempre entrego ali, né, 21 dias, né, de oração, de entrega total, para ouvir a voz do Senhor, para entender o que o Senhor quer dizer para a igreja, né? E aí eu vou seguindo essa ordem. E aí começa a quarta profética, quarta-feira, e nesse domingo o Senhor vem falar de um chamado profético. Então assim, eu não escolhi a palavra, eu não fui lá e falei assim: eu quero falar essa daqui. Não, está na ordem que o Senhor me entregou o ano passado. Então Deus é Deus, Ele é maravilhoso. Eu amo quando Deus faz isso, e Ele tem sempre feito isso no meio de nós, né? Então nós vamos estar aí, para você que quer acompanhar com a palavra, em Isaías, no capítulo 6, né, o chamado profético. E gente, eu anotei lá no meu caderninho a experiência que eu tive, né, com o Senhor nesse dia, falando, né, vivenciando essa palavra aí. Eu acordei, estava escrito lá no meu caderno, que eu acordei com uma sensação de uma bola de fogo na minha boca. Uma bola de fogo sendo liberada da minha boca. E é isso que nesta manhã nós vamos estar vivenciando aqui. Algo novo, algo novo. O fogo de Deus nos seus lábios. Aleluia, aleluia. E eu já quero começar orando, porque eu sinto a presença do Espírito Santo poderosa nesse lugar. Aleluia, inaugurando algo novo de Deus, vivenciando algo novo de Deus, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nesta manhã, que a Tua presença ela seja real, que os Teus filhos possam sentir, Senhor, o sobrenatural de Deus, aleluia, e que o fogo do Senhor, a labareda, a brasa, possa tocar, oh meu Deus, poderosamente, naquele lugar que precisa ser tocado nesta manhã, em nome de Jesus, e que a gente possa entender esse chamado profético, aleluia, que foi inaugurado quarta-feira, e que daqui para frente, nós estaremos vivenciando, aleluia, a Tua palavra, como direção, como prova viva de milagre, de cura, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh Pai amado, e aqui nós começamos a entender o que o Senhor quer dizer para a gente. Todos os homens da Bíblia, todas as mulheres da Bíblia, elas tiveram um chamado, elas tiveram uma convocação, eles foram incumbidos de alguma coisa, e com você não é diferente. E a gente vai ver aqui que não importa o estado que você está, como você está, o Senhor vai te usar. Se você abrir seu coração, se você entregar a sua vida, se você declarar, o Senhor vai te usar. E não sou eu que estou falando isso, a palavra de Deus prova isso aqui em Isaías. Olha o que vai falar em Isaías, lá começando no capítulo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio da fumaça. Aleluia!
Meus amados, a gente relata aqui uma experiência sobrenatural, algo poderoso da parte de Deus, anjos, visão. E Isaías já era um homem que já servia a Deus, que já vivia isso, como muitos de nós aqui. E ele estava o quê? Ele estava contemplando um momento que muitos de nós ainda não estamos contemplando. E é isso que nós precisamos. E é isso que nós vamos buscar a partir de agora. Viver o sobrenatural de Deus, algo profético da parte do Senhor. Nós queremos ver anjos, sim. Nós queremos ter visões, sim. Nós queremos declarar isso para o outro, sim. Nós queremos ver cura, nós queremos ver milagres, em nome de Jesus, porque foi isso, para isso que o Senhor nos chamou, para esse tempo, em nome de Jesus. E eu creio nisso. Aleluia. Lá no 5, então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. O que ele está falando aqui? Ai de mim, ele reconhece o quanto ele é pecador, o quanto ele é falho, o quanto ele precisa se arrepender, o quanto ele precisa mergulhar numa intimidade com o Senhor para viver isso que ele estava vivendo aqui. Ele não merecia, mas o Senhor proporcionou ele de ver esse estado glorioso de anjos, fumaça, santo, 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 algo sobrenatural, algo profético da parte do Senhor. E ele fala, ai de mim, porque eu sou impuro, porque eu tenho pecado, porque eu sou errado, porque eu sou falho. Mas ainda assim, o Senhor nos dá a oportunidade de ver o seu trono, de ver Jesus Cristo, de ver uma revelação, de entender uma revelação. Essa oportunidade é para todos nós. Aleluia. Aí um dos serafins voou para mim segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. E em seguida, ouvi o Senhor dizer, quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou. Aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse, vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudesse, eles voltariam para mim e seriam curados. Meus amados, Deus não é bobo. Deus, Ele olha para a gente e conhece a gente. Ele sabe quem a gente é. Ele sabe da sua atitude. Ele sabe da sua mente. Ele sabe, Ele conhece seu coração. A gente precisa entender isso. Parar de romantizar a palavra de Deus. Deus é justo. Não é nem para lá e nem para cá. E não adianta a gente querer levar a nossa vida dessa forma, escorregando para um lado e para o outro, subindo e descendo. Não! O que ele falou aqui? Você não vai ouvir, você não vai ver, você não vai entender. Eu preciso me posicionar. Eu preciso fincar os meus pés. E por pior que eu seja, como ser humano, eu preciso reconhecer a minha fragilidade diante do Senhor. É simples, mas é tão difícil ao mesmo tempo, porque o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que a gente construiu até aqui, domina tanto o nosso ser, a nossa mente, a nossa vida,
que a gente fica refém da gente mesmo. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus, que a gente tem um Pai. E como criança, como diz o louvor, né? Quero ser como criança. O meu coração precisa ser puro como o de uma criança. Por quê? Eu preciso entender qual é a regra do céu. Como viver o reino. Como ser uma criança obediente ao Deus, ao meu Pai. Não adianta, não vai ser a sua lei, não vai ser a sua forma de pensar, não vai ser o seu jeito de agir, não vai ser. Vai ser aquilo que o Senhor protocolou, a partir do momento que Ele entregou o seu Filho naquela cruz para me salvar e para te salvar. Lidar com essa liberdade, porque a partir do momento que Jesus morreu naquela cruz, nós ficamos livres. Nós tivemos acesso, mas lidar com essa liberdade e com esse acesso não tem sido fácil. E por isso que precisamos viver algo sobrenatural da parte de Deus, algo profético. Porque no humano, a gente já chegou até aqui. A gente já fez o que a gente conseguia fazer. Por isso que muita gente fala, não aguento mais. E não é para aguentar mais mesmo, a gente não foi feito para aguentar. Isaías está aqui por prova. Ele já vivia tudo isso. E ainda assim, precisou chegar e declarar, ai de mim, porque eu não consigo ir mais à frente. Para esse passo de intimidade, de sobrenatural, meus lábios são impuros, minha vida é impura, o lugar que eu estou é impuro. Mas o Senhor não vai perder essa oportunidade de te usar. O Senhor não vai perder essa oportunidade de pegar toda a sua dor, todo aquele seu sofrimento, para curar outras pessoas. O Senhor não vai perder essa oportunidade. O Senhor não vai perder a oportunidade de pegar a sua história, de pegar tudo aquilo que você viveu, daquilo de onde o Senhor te tirou e onde Ele está te colocando agora. Ele não vai perder essa oportunidade. Ele quer te usar. E para isso, nesta manhã, eu vim aqui para dizer para você que o Senhor, Ele quer te curar. O Senhor, Ele quer te tornar puro. Ele quer purificar os seus lábios. Ele quer purificar os nossos pecados. É isso que o Senhor quer nessa manhã. Agora, Ele é educado, como a gente sabe. Se eu não disser isso para o Senhor, se eu não declarar isso para o Senhor, Ele não tem como entrar. Nós vamos continuar vivendo as nossas vidas, do nosso jeito, da nossa forma. E o Senhor vai ficar olhando, observando. E aí vem aqui o que está escrito. Não vamos entender nada, não vamos ver nada, não vamos perceber nada. E com perdão aí da linguagem popular, nós vamos continuar batendo cabeça. Nós vamos continuar batendo cabeça. Porque enquanto nós quisermos fazer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa vontade, você vai se desgastar, você vai cansar e vai continuar batendo cabeça. Não vai conseguir ver, não vai conseguir enxergar. Porque é a palavra que está dizendo isso. Mas eu creio que a brasa viva, que é Jesus Cristo, vai nos tocar nesta manhã. E nós vamos ser restaurados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, gente, continuando, né? A gente vai perceber que várias pessoas tiveram determinados tipos de chamados. E a gente vai ver que todas as pessoas, todas as histórias que entraram ali na Bíblia, são histórias que tiveram altos e baixos, mas que por algum momento as pessoas reconheceram que o Senhor era Deus, que Ele era um Pai, e que Ele tinha entregado seu Filho amado para morrer por nós. E aí a gente vai ver, se a gente for entrar na história, aí a gente vai ver Moisés, né, que foi chamado para libertar aquele povo, Jeremias, né, que foi o quê? Chamado para falar
para o povo e o povo ficar contra ele. Esse foi o chamado de Jeremias. Por isso que é chamado do profeta chorão, porque toda vez que ele ia falar algo, todo mundo ia contra ele. Mas eu preciso entender que se o meu chamado foi esse, é esse. E está tudo bem, e o Senhor vai me dar paz, vai me dar tranquilidade para seguir. Aí a gente vê Ezequiel, que foi chamado o quê? Para ouvir e sentir o poder de Deus. Não adianta eu querer um chamado que o outro tem. Não adianta eu querer olhar para o outro e querer copiar, não. O Senhor tem algo especial para você. Você é especial. Você tem algo que só você tem. E que o Senhor quer usar. Amém? Aleluia. E Isaías, ele foi chamado para ser o mensageiro. Para ser o profeta. E qual é o seu chamado? E quando eu falo o seu chamado, aqui aonde o Senhor quer te usar? Qual tem sido a sua experiência com Jesus? O que o Senhor tem revelado para você nesse tempo? O que o Senhor tem falado com você nesse tempo? E se o Senhor não tem falado com você, se preocupe. Se preocupe. Porque ou você está com problema de audição, ou você não está se dedicando, ou algo está acontecendo de errado, porque o Senhor está falando. O tempo todo o Senhor está falando. E Ele tem algo para revelar para você. Você precisa entender isso. E se Ele tem algo para revelar para você, é porque você tem algo para falar para alguém. É porque você tem algo para orar por alguém. É porque você tem algo para curar em alguém. É porque você tem milagre para fazer na vida de alguém. E a gente precisa correr, porque o tempo está passando. E a gente não sabe o que vai acontecer, o que está acontecendo nessa manhã. Quando a gente está aqui, tem alguém pedindo socorro. Tem alguém precisando da tua palavra, da sua oração, da sua história, da sua dor. Tem alguém precisando de mim, de você. E nós precisamos estar atentos a isso. Em nome de Jesus. E aqui fala que mesmo com lábios impuros, mesmo cheio de pecado, ele conseguiu ver o trono. Ele conseguiu ver Jesus. Então não venha arrumar desculpa que eu não sou capaz, que eu estou em pecado, que eu sou assim, que eu sou assado. Não, o Senhor quer te usar assim como ele usou Isaías. Só que ele precisa de um coração arrependido. Ele precisa de um coração aberto. Ele precisa de um coração entregue para que ele possa entrar e fazer a morada. É fácil? Não. Mas se eu não for viver os processos, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Existem processos. Como eu disse aqui, Isaías já servia a Deus. Isaías já vivia com Deus. Mas ele tinha visto o trono? Ele tinha sido purificado? Ele tinha vivido um momento sobrenatural? Não. E é isso que eu quero que a gente desperte nessa manhã. Que mesmo com os nossos lábios impuros, com o nosso coração impuro, com nossa vida em pecado, porque nós somos pecadores, o Senhor quer nos usar. O Senhor quer revelar algo. O Senhor quer falar algo. E nós precisamos enxergar o que verdadeiramente importa, mesmo que a gente ainda não entenda. Vocês acham que eu entendi tudo que o Senhor me falou? Vocês acham que eu fiz tudo que o Senhor pediu? Nem sempre. Mas eu obedeci. Tudo que o Senhor mandou eu fiz, mesmo sem entender. Mesmo sendo pecador. Mesmo estando em condições, às vezes, de eu achar que eu não era digno de fazer aquilo. Mas não é sobre mim. É sobre o que o Senhor quer de mim. E aí a gente precisa entender essa verdade. A gente precisa enxergar isso. O que verdadeiramente importa? Será que eu falar que o cara bebe, fuma e faz qualquer coisa? Ou será eu enxergar na vida dele uma intimidade com Deus? Apesar de todos os pecados. Meus amados, a gente precisa crescer em Cristo. A nossa mente precisa abrir em Cristo Jesus. E eu não estou falando aqui para a gente passar a mão em pecado, para a gente acobertar pecado. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente precisa enxergar o que verdadeiramente importa. E nesse momento, o que verdadeiramente importa é se você tem intimidade com Deus.
é se você tem vida com Deus, se você ouve a voz de Deus. Porque Isaías, mesmo com os lábios impuros, ele conseguiu ver, ele conseguiu enxergar, então a gente também consegue. Em nome de Jesus, amém? E nós precisamos de buscar essa purificação, nós precisamos de estar atentos a essa brasa que purifica, a essa brasa que limpa, em nome de Jesus. O que você tem em seus lábios para ser liberado? Apesar dos pecados. O que o Senhor está te falando? O que o Senhor está te dizendo? O que o Senhor quer de você nesse tempo? É tempo de a gente agir. Conhecimento nós já temos. Entendimento nós já temos. Estrutura, base nós já temos. É tempo de agir. Não é à toa que se inaugura uma quarta profética. E nós precisamos fazer jus a esse nome. A palavra de Deus, ela é derramada, ela é entregue aqui. E o que você está fazendo com ela? Como você está vivendo ela? Viver uma vida profética não é só chegar aqui e falar, eis que te digo. Não. É viver uma verdade. É viver o que verdadeiramente importa. Apesar dos pesares. Precisamos abrir a nossa mente. Pare de olhar o todo, pare de criticar o todo e faça a sua parte com excelência. Faça o que o Senhor te chamou com excelência e viva uma verdade com Cristo. Em nome de Jesus, o que tem em seus lábios para ser liberado? Deus está aguardando o nosso posicionamento. Deus está aguardando o nosso sim. Gente, isso precisa sair da sua boca, da minha boca. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se você não declarar isso, o Senhor não vai entender. Porque o Senhor está perguntando o tempo todo, o que você quer que eu te faça? Foi isso que teve aqui na quarta-feira. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Se você não declarar, se você não se posicionar, se você não disser isso para o Senhor, isso não vai se materializar. Isso não vai se tornar real. Porque apesar do Senhor ser sobrenatural, de Ele entregar o sobrenatural, nós estamos aqui vivendo uma vida real. Nós estamos aqui vivendo o natural. Agora, trazer o sobrenatural para o natural, esse é o processo que nós vamos viver. Esse é o tempo que está sendo inaugurado. E mesmo antes de ser totalmente curado ou limpo, Ele quer entender o nosso coração e entender a nossa vontade. O Senhor quer saber quem você é. Chega de ficar aqui fingindo ser alguém que você não é. O Senhor quer ver a sua verdade. O Senhor quer ver as suas mazelas. O Senhor quer entender quem você é. Se realmente você é puro, se realmente você é impuro. E quando eu falo isso, não é para mim ou para Micheline que vocês têm que fazer isso. É para você mesmo. É desmistificar, é descaracterizar, é tirar a máscara. É confessar. É se purificar, se libertar, se limpar. Para viver o sobrenatural de Deus. Isaías foi purificado na boca. E onde seria o seu instrumento? Já parou para pensar? Aonde você precisa ser purificado? Aonde essa brasa precisa tocar? Onde essa brasa precisa queimar? Tem algum lugar aí que está morto? Tem algum lugar aí que está paralisado? Tem algum lugar aí que está sujo? É nesse lugar que essa brasa precisa tocar. É nesse lugar que essa brasa precisa arder, queimar, para viver de novo o novo, para viver o sobrenatural de Deus, do que Ele quer conosco. Aleluia. E Isaías, em momento algum aqui, ele se desequilibra. Ele é firme, ele é forte, e ele confessa: eu sou impuro,
Eu tenho os lábios impuros. Eu vivo no meio de coisas impuras. E aí, a cura acontece. E aí, o sobrenatural de Deus acontece. Só que sabe o que acontece nas nossas vidas como ser humano? Nós estamos preocupados com o que o outro vai pensar. Nós estamos preocupados como o outro vai nos ver. Nós estamos preocupados com a nossa reputação. Meus amados, eu preciso te dizer que você, a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, não é mais sobre você, mas é sobre Cristo. É sobre o que Ele vai fazer na sua vida. É sobre como Ele vai fazer na sua vida. É sobre o que Ele vai fazer na sua vida. Pare com as suas reservas. Pare com as suas desculpas. Pare de ficar criando coisas na sua mente. O Senhor tem algo poderoso demais para você se ficar preocupando com poucas coisas. O Senhor quer trabalhar em você aquilo que você tem de melhor. E você está olhando para você no que você tem de pior. O Senhor quer trabalhar aquilo que você tem de melhor. E você está olhando para o que você tem de pior. É sobre você ou sobre Cristo? É sobre Cristo. Então vamos entregar o melhor. Vamos fazer o melhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E continuando o texto. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por tua presença. No 11. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandei o povo para longe deste país e as cidades ficarão vazias. E, mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Se você hoje está aqui, está se sentindo um toco cortado, um toco que não serve para mais nada, um toco que não tem mais o que fazer, lembre-se que a palavra de Deus diz que só vai restar um toco. E que desse toco brotarão, renascerão, viverão, trarão pessoas, desejos do Senhor, vidas no Senhor. Nós precisamos entender que às vezes nós vamos precisar ser cortados. Nós precisamos entender que às vezes nós vamos precisar começar de novo. Do zero. Sabe por quê? Porque a minha vida não é mais aquela vida que eu vivi. Por mais que as pessoas tentem querer trazer isso à tona, por mais que as pessoas queiram colocar isso na nossa cara, eu não vivo mais isso, mas Cristo vive em mim. Eu não sou isso, mas Cristo está em mim. E eu primeiro preciso ter essa certeza, gente, senão nada vai acontecer. Nada vai acontecer. O Senhor, Ele quer nos purificar. O Senhor quer dar a direção do chamado. O Senhor quer te usar poderosamente. Mas para isso, nós precisamos desarmar a nossa guarda, abrir o nosso coração e mostrar quem verdadeiramente a gente é. E nessa manhã aqui eu quero fazer um ato profético. Nessa manhã aqui eu quero saber, o Senhor quer saber, Ele pediu para que eu fizesse isso. Para que a gente entenda, Deus está querendo iniciar um novo tempo profético, ousado, a cura. Ele quer despertar esse povo. E é isso que Ele pediu para eu fazer aqui. Desperte esse povo. Faça com que esse povo se levante.
Faça com que esse povo declare: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi isso que Isaías rapidamente fez. Quando Isaías declarou sua fragilidade, quando Isaías entregou a sua impureza, o seu pecado, rapidamente ele foi purificado. Rapidamente aquela brasa queimou nos lábios dele. E ele estava pronto. E rapidamente ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E é isso que o Senhor quer saber de você. Preste atenção. O Senhor não está te perguntando quando, nem onde. O Senhor está te perguntando se você deseja ser purificado. Se você deseja se posicionar. Se você deseja viver esse tempo profético. Se você deseja ser usado pelo Senhor. Ah, hoje eu não quero. Ele não está te perguntando se é hoje. Ah, tenho medo. Ele não está te perguntando como que você está. Ele está te perguntando se você tem esse desejo. Se você quer ser enviado. Se você quer viver o chamado. Se você quer viver uma vida em Cristo. Se você quer ser filho de Deus. É isso que o Senhor está te perguntando. O que tem em seus lábios para ser liberado? Ou você vai esperar o Senhor devastar tudo, acabar com tudo e restar somente o toco? O Senhor está aqui nos alertando. O Senhor está aqui falando conosco. Ele está berrando, Ele está gritando aos nossos ouvidos. Hoje, você não pode sair daqui dizendo que você nunca ouviu a voz de Deus. O Senhor está falando com você. O Senhor está falando comigo nesta manhã. Esta palavra é uma palavra profética. Esta palavra é uma palavra que veio do trono, do céu, da boca de Deus, para as nossas vidas. A partir de hoje, você nunca mais vai poder falar, nunca ouvi a voz de Deus. Ouviu sim. Ouviu e Ele te fez um convite. Ouviu e Ele te fez um chamado. Agora cabe a você saber como que você vai se comportar, como eu vou me comportar diante desse chamado. Uma geração fraca espiritualmente, incrédula e obstinada pelo pecado, vai ser destruída. E não sou eu que estou falando, é a palavra. É a palavra, ele está anunciando aqui, não vai sobrar nada, vai destruir tudo. Porque ainda existem pessoas que estão insistindo em fazer aquilo que o Senhor não chamou para fazer. E isso eu estou falando em geral, tá? Existem pessoas no ministério que Deus não chamou para estar. Existem pessoas à frente de lugares que o Senhor não chamou para estar. Existem pessoas tendo atitudes que o Senhor não chamou para ter. E nós precisamos estar atentos. Porque depois a gente não vai entender. Por que o nosso sonho foi destruído? Por que a nossa vontade foi destruída? Por que o nosso querer foi destruído? Por que não está dando certo? Por que não funciona? Será que nós não estamos duvidando desse Deus? Desse Deus que é perfeito. Desse Deus que é pontual. Desse Deus que é excelente em tudo que Ele faz. Será que eu sou tão bom assim para concorrer com esse Deus poderoso? Vamos precisar de um pouquinho mais de humildade. Vamos precisar de olhar um pouquinho mais para dentro de nós e matar o nosso eu. Matar as nossas vontades e os nossos desejos, para que a gente não seja destruídos. E aí, trazendo para uma vida real, a gente vai ver casamentos destruídos, empresas destruídas, sonhos destruídos. E eu estou falando real, tá? Estou falando real. E aí vai falar assim, nossa, mas Deus é tão ruim,
que eu tinha tudo para dar certo aqui nessa venda e deu tudo errado. Mas será que é Deus? Será que é Deus? Ou todos nós aqui temos uma responsabilidade? Todos nós aqui temos um chamado. Todos nós aqui temos um lugar para ocupar. Todos nós temos um propósito para viver. Eu posso estar fazendo a coisa certa com o propósito errado. E quando eu falo de propósito, eu falo da vontade de Deus para as minhas ocupações. Hoje eu vivo um propósito. Hoje o meu propósito de vida é cuidar de pessoas. Sempre cuidei. Desde que eu me entendo por gente no salão, eu estava fazendo o quê? Cuidando de pessoas. Mas tinha um propósito? Não. Eu fazia porque eu queria aparecer, eu fazia porque eu queria ser o melhor, eu fazia porque eu queria ser excelente, eu fazia porque eu queria ser o diferente. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Cristo, que o Senhor vem purificando os meus lábios, que eu venho entendendo e obedecendo, eu tenho vivido o propósito. Isso traz o quê? Paz, alegria, bondade, fruto do Espírito. E é isso que nós queremos, viver toda essa estrutura que o Senhor disponibilizou para a gente, em cada lugar, em cada momento. O Senhor continuará cumprindo a sua missão, mas o povo não vai ouvir e nem ver, se o povo continuar fazendo do jeito que o povo quer. Mas se a gente fizer a vontade de Deus, a gente pode até morrer, a gente pode até ser destruído, mas vai ficar um toco. E esse toco brotará, e esse toco continuará, porque Deus é Deus. Aleluia. A incredulidade, o pecado, a obstinação, ela não pode nos destruir. Ela não vai nos destruir. Hoje, nós vamos fazer aqui um ato de fé. Uma semente será continuada. Uma semente, ela brotará desse toco. Esse toco não é o fim. Esse toco é só o começo. E é o que o Senhor fala aqui, né? O toco brotará de novo. Ele resistirá. E nós estamos aqui para resistir. Nós estamos aqui para firmar o nosso pé. Nós estamos aqui para viver o sobrenatural de Deus. E eu quero que você faça um ato profético, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você abrisse o seu coração nesta manhã. Eu gostaria que você firmasse o seu pensamento em Deus. E lembrasse do que Isaías viveu aqui. Isaías viveu o sobrenatural. Isaías viu anjos. Isaías viu Jesus no trono. Isaías, ele compartilhou do santo, do santo, do santo. Aleluia! E é isso que nós queremos viver nesta manhã. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu ia pedir para você vir aqui à frente, mas eu não vou pedir. Eu não vou pedir, porque eu estou entendendo que é um ato comunitário. É um ato para todos nós. Não é um ato individual. Você que está aqui hoje, você está sendo testemunha daquilo que o Senhor está fazendo na vida dessa igreja, na vida desse povo, na vida dessa cidade. Em nome de Jesus. Então não vai ser um ato individual, vai ser um ato coletivo. Agora, se você não concorda com isso, se você não quer viver isso, você pode se sentar. Você tem esse direito de escolha. Porque a partir de agora, você é testemunha do que a gente vai viver aqui. Você é testemunha daquilo que o Senhor chamou a gente para viver aqui. Quero chamar a Micheline aqui. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Oh, Pai, o Senhor te deu alguma direção, de alguma coisa? Não? Pai, oh, Paizinho querido, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, oh Deus, e queremos entender de Ti o Seu chamado, entender de Ti um novo tempo,
um tempo profético, o tempo do sobrenatural. Ah, Pai, nós queremos entender o que o Senhor quer de nós. Assim como Isaías entendeu que ele seria o mensageiro, que ele seria o profeta. Pai, se há algo em nós, como Isaías disse, um lábio impuro, um pensamento impuro, uma atitude impura, que nesse momento, Senhor, o Senhor, com a tua brasa, com o teu fogo, possa, Senhor, tocar o teu povo, Pai. Tocar o teu povo com o fogo, com a brasa viva do céu, em nome de Jesus. Hoje, nesta manhã, Pai, nascerão aqui, Senhor, profetas. Nascerão aqui, Senhor, líderes. Nascerão aqui, Senhor, mensageiros. Nascerão aqui, Senhor, evangelistas. Nascerão aqui, Senhor, mestres. Nascerão aqui, Senhor, uma igreja completa, uma igreja constituída na tua palavra. Uma igreja, Senhor, completa aos teus olhos, Senhor. E ainda que alguns desistam, e ainda que alguns se percam pelo caminho, restará um tronco que brotará. Em nome de Jesus. Você, nesta manhã, está sendo testemunha do que Deus está fazendo na vida do teu povo, na vida da tua igreja, na vida desta cidade. Um novo tempo, um tempo profético, um tempo sobrenatural. Aleluia. E nesta manhã eu quero que você repita. Aleluia. As palavras que o profeta Isaías disse. Então eu disse, repitam comigo. Então eu disse. Ai de mim! Estou perdido! Pois os meus lábios são impuros. E moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei. Vi o Rei. O Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os pecados estão perdoados. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.